Olá, seja bem-vindo à terceira parte dessa nossa aula aqui sobre termos ligados ao verbo. E nesse vídeo você vai também continuar fazendo o estudo da análise sintática. Só que agora o tema central, após você ter visto as duas primeiras aulas, você vai entender o uso do objeto direto, objeto indireto e o uso dos dois ao mesmo tempo dentro da oração. Então, vamos lá, seja bem-vindo, eu sou o Ricardo Mamed e vou te orientar aqui nesta aula de análise sintática. Vamos embora para o vídeo? Até agora mesmo. Ok, continuando então, pessoal. Pega seu lápis e caderno e vamos fazer as anotações aqui. Não se esqueçam que essas aulas todas vocês têm links nas descrições para fazer exercícios todos programados para que você consiga acertar bem a teoria que está sendo explicada aqui, não é? Na prática. Olha lá, ó. Então, é o seguinte, dentro da nossa proposta, o que nós vamos fazer aqui? Você lembra o que é verbo transitivo? Sim, é o verbo que pedia complemento verbal, que era a casinha 3, que nós... Vamos lá? Essa casinha 3 aqui, tá, quem está chegando agora, ele falou, mas o que é isso, né? É o terceiro item da nossa oração, que seria o sujeito, o verbo e o complemento. Então, o complemento verbal é o terceiro que nós colocamos na ordem direta, não é? E eu nomeei aqui de casinha 3. E outra coisa importantíssima, quando você coloca um complemento ligado ao verbo, lembre-se, ele não é agente de nada, ele não age, ele nunca vai agir, ele é passivo. Olha que coisa, né? Passivo é aquele que fica quietinho ali, olhando, vendo, recebendo informações. Pode ser uma pessoa que recebe uma informação, algo que você fez, que você comeu, que você viu, etc. Não é? É o que eu vou te ensinar aqui. Então, pessoal, vamos lá. É o seguinte e muito simples. Quando nós formos completar um verbo e não houver preposição, o nome será objeto direto. Olha só, o termo, objeto direto. E quando nós completamos um verbo com preposição obrigatória, nós temos o nome de objeto indireto. Mas eu quero clarear isso aqui e te mostrar bem, não é? Melhor, como que funciona. Então, olha lá, o Edu viu os primos. O Edu é o nosso sujeito, viu os primos é o nosso predicado. E agora, dentro do predicado, você já sabe, apareceu os primos, que seria o que mesmo? A delimitação da coisa vista, que nada mais é do que o objeto direto do verbo transitivo. E agora você já pode dizer com toda certeza, é um verbo transitivo direto. Por quê? Porque aqui apareceu o objeto direto deste verbo. Então, o que é um objeto direto? Olha lá, ó, não é? Seria a coisa vista. Você viu? Você entendeu? Aquilo que você viu é uma informação complementar ao verbo sem preposição obrigatória. Muito fácil, não é? E não se esqueça, os primos é aquilo que você viu, que no caso o Edu. Então o Edu é o autor da ação de ver e os primos é a coisa vista. Por isso é que eu disse para você no slide anterior que isso aqui, ó, é o alvo da ação verbal. Ele nunca vai agir, hein? Não faça isso, ok? O objeto, ele é passivo. E no caso ele é direto, por quê? Porque não há preposição obrigatória. Muito bem. Então, aqui você tem a explicação. Então, ele é o quê? Associado a um verbo transitivo direto. Que mais? Ele pode vir sem preposição exigida pelo verbo. Oh, e o papel semântico? O que ele significa, hein, professor? O paciente, o alvo, o resultado, a meta da ação. Olha que perfeição isso. Mais um exemplo, ó. Ventos derrubam o que cai? O que caiu? O que foi derrubado? Árvores. Quer dizer que, de novo, sujeito, verbo, complemento. Por isso que eu disse casa 3. 1, 2, casinha 3. Se a casa 3 aparece, é o complemento de um verbo. Aí você olha essa casinha 3, não é? Que seria o objeto sem preposição, objeto direto, é o alvo alvo afetado. E o verbo vai ser classificado como transitivo direto. Entendeu?
É isso, espero que você tenha entendido bem, hein? Ah, professor, eu preciso de mais exemplos. Eu sou uma pessoa que tem dificuldades. Então vamos lá. Ó, antes de fazermos um exercício com você. Tudo bem, vou te ajudar um pouquinho mais, sim. Vamos ler aqui. Santos Dumont inventou o avião. Olha isso, ó. Então, pera um pouquinho só, não é? O que nós temos aqui? O paciente aqui, ó, afetado aqui, recebe essas ações do verbo, não é? Por quê? O que foi inventado? O avião. Então, o avião é o resultado daquilo, é o resultado da invenção. Foi isso. Então, sempre você se lembre que quando você faz uma leitura, o que é um objeto, não é? Porque às vezes você fica só decorando esses nomes. Não, é o seguinte, o objeto é o alvo afetado por uma ação verbal. Então aqui no caso é o que? O resultado de uma invenção, que seria o avião. E o dono dessa invenção nada mais é Santos Dumont. Por isso que o sujeito é uma declaração para esse verbo e o complemento, o objeto, é isso, é o resultado daquilo que vem da informação verbal. Mais um exemplo, ó, por exemplo, olha isso daqui, ó. Os astrônomos observam os corpos celestes. Corpos celestes é o resultado daquilo que é observado. Então seria a meta da minha observação. Olha que interessante. Por isso é que eu disse que a casa 3 é sempre o alvo afetado da ideia que parte do verbo. Então isso tem que ficar muito claro. Olha isso, ó. Eles observam qual que é a coisa observada, qual é a meta, os corpos celestes, não é? E os astrônomos, aqui você tem que olhar. Aqui essas pessoas estão fazendo a ação, então essas pessoas são agentes. E o objeto sempre vai ser o paciente. Não se confunda com isso, ok? É isso daí. Bom, pessoal, vamos lá então fazer um exercício para treinarmos aqui como é que funciona isso na prática. Todos nós sabemos que no Brasil sempre existem esses conselhos de ética, não é verdade? Mas então aqui você tem uma charge. Ele disse assim, alguma prova, olha os políticos comentando entre si para poder, não é, julgar a pessoa. Embaixo aparece o seguinte, prova essa aqui de 5 queijos. Olha que interessante, né? Porque nós sabemos que no Brasil as pizzas são muito bem servidas nessas CPIs, etc. Enfim, ó, é um ditado popular que tudo acaba em pizza no Brasil, né? Agora, aqui, o que você tem que tomar cuidado? Você percebeu a palavra prova? Prova. Alguma prova em cima? E embaixo? Ah, prova essa de 5 queijos. Olha isso. E aí a pergunta falou o seguinte, olha o enunciado. Em uma das ocorrências, o vocábulo prova é verbo transitivo direto. Então agora você já sabe o que é verbo transitivo direto, não é? Então aponte o objeto direto desse verbo. Então, o que a gente tem que olhar? Onde está o verbo, né? Que é na parte de baixo, não é, gente? Olha lá, ó, prova o quê? Essa de 5 queijos. Então, a resposta ficou clara aqui, não foi? Olha lá. Seria o sintagma nominal, essa de 5 queijos. Ok, então não é difícil, vocês estão vendo? Então, na prática, essa informação vem adicionada ao verbo prova, não é? Agora, o que mais nós podemos fazer com vocês é isso, o mais importante de tudo. Vocês estão percebendo? Quando nós falamos essa de 5 queijos, é o alvo afetado dessas provas todas. Então, quer dizer, vai acabar em pizza. Olha a charge criticando. Então, dentro das perguntas, principalmente do Exame Nacional do Ensino Médio, ou outros concursos que você possa fazer, ou qualquer livro que você leia, porque às vezes você está interessado em ampliar o seu conhecimento em língua portuguesa, não é? O mais importante para mim é isso aqui, o significado contextual da coisa. Quer dizer, esse objeto faz referência a uma pizza. E essa pizza, essa expressão aqui, é que as pessoas que estão envolvidas vão ser todas absolvidas. Quer dizer que, dentro das propostas da língua portuguesa, o alvo que está sendo investigado não vai sofrer nada. Não vai acontecer nada com ele. Olha que interessante. Então, fica aí para já você começar a perceber que objetos são complementos de verbo, mas eles possuem algum significado. Eles traduzem alguma ideia, né? Isso é muito importante para a nossa vida, principalmente para podermos ampliar conhecimentos de mundo. Gente, é isso daí. Vamos continuar então, porque temos mais informação. Agora, vamos dar uma olhadinha aqui nesse exemplo modelo. Olha isso aqui. Márcio assistiu
ao jogo. Você percebeu aqui que Márcio é o nosso sujeito e o nosso predicado é assistiu ao jogo, não é isso? Então, o que nós temos? Além disso, você sabe que o complemento ao jogo apareceu relacionado ao verbo assistir. E aqui, então, ao jogo seria a delimitação daquilo que você viu, aquilo que você presenciou. Olha que interessante. E mais uma informaçãozinha. Esse verbo agora é transitivo de que maneira? Indireto. Por quê? Porque, quem lembra? Porque apareceu uma preposição. Então, quando eu te disse que se houvesse uma preposição conectada a esse verbo, ele não passa direto, ele passa como? Indiretamente, com esse conectivo aqui no caso, para te passar uma informação aqui, porque quando você coloca a preposição a, seria para aquilo que você viu aqui. Vocês estão vendo? Por quê? Dependendo da situação que nós vamos comentar, sem essa preposição aqui, como é que será que ficaria? Vocês estão vendo? Então, um objeto indireto é isso. Seria uma informação adicionada aqui ao verbo, é um substantivo que veio adicionado, não é? Mas que tem que ter essa preposiçãozinha. Por isso é que é chamado trânsito indireto aqui, não é? Agora, e se eu falasse para você, professor, mas espera aí, eu já vi muita gente escrevendo isso ou falando isso aqui, Márcio assistiu o jogo, está certo? Então, olha que legal, ó. Nós temos de novo a mesma tríade, não é? O sujeito, o verbo e o complemento. O jogo agora seria o quê? Uma situação diferente aqui de alteração de sentido, porque eu tirei a preposição. Então, agora o verbo ficou como transitivo direto. E quando acontece isso, aqui se torna objeto direto. Então, em alguns verbos da nossa língua, quando nós alteramos o problema de completar com preposição, nós alteramos o sentido. Aqui, neste caso, nós estamos ajudando. A assistir aqui é de dar assistência a esse jogo. Olha que legal. Então, pessoal, ficou claro? O objeto indireto, ele vem preposicionado, porque quando ele conecta ao verbo, a preposição precisa aparecer. Mas, às vezes, na nossa língua, não é? Essas preposições, quando são retiradas, não é? Elas podem alterar o sentido total aqui da oração. Vocês viram que coisa interessante? Então, por que é muito importante aprender o que é um complemento verbal? Não é? Porque isso pode vir a acontecer. E quando isso acontecer, você tem que tomar cuidado. Quer dizer, olha o trânsito deste verbo de novo. No exemplo anterior, era trânsito indireto. Neste exemplo, é trânsito direto e com alteração de sentido. Quer dizer que o objeto direto, então, agora é o jogo que alguém está ali ajudando, não é? Então, o Márcio é um ajudante aqui, percebeu? O Márcio agora não é um espectador, ele é um auxiliar desse jogo. Olha que coisa louca, como o português é perigoso na hora da leitura. E quando muita gente vê isso, nem fala, isso é diferença nenhuma, isso na língua popular todo mundo fala isso, e todo mundo assistiu, viu o jogo, olha lá, assistiu o jogo, todo mundo fala assim, mas isso é língua popular. Aqui, na língua culta, o significado é outro. E quem faz exame ou faz uma leitura tem que se atentar para isso. Tá bom, pessoal? Ficou a dica? Entendeu? Então vamos lá. Agora aqui um exemplo clássico. Olha isso, ó. Diva gosta de doces. Você percebeu que agora não há alteração de sentido nenhuma. Que se você não colocar essa preposição aqui, você não tem como se comunicar corretamente. Aí já é erro de português mesmo, não é como o exemplo anterior. Porque o exemplo anterior você altera um sentido, até a pessoa compreende, pode até compreender o que você está falando, não é? Mas na escrita isso não pode acontecer, não é? A gente tem que tomar cuidado. Aqui não, aqui é necessário essa preposição. Esse verbo sim é transitivo e indireto, porque nunca você poderia tirar a preposição de aqui ligado ao verbo gostar. Então, aqui sim, o objeto é indireto, sempre será, porque o verbo gostar sempre vai exigir complemento preposicionado de. Olha que coisa? Muito bem, não é? Aprendeu? Olha o caso do objeto indireto, então.
Vocês viram? É muito interessante a gente entender essas coisas. Pessoal, vamos continuar então. Um objeto indireto, então, é um complemento associado a um verbo transitivo indireto com preposição obrigatória exigida pelo verbo, ok? Então, que eu acho que isso ficou muito claro, né? E ele também é o destinatário, olha lá, o beneficiário de uma ação ou é o paciente, como a gente falou do objeto direto, ok? Olha esse caso aqui, ó. O investidor esperto desconfia. Agora você precisa colocar o D, olha lá. E qual que é o alvo da desconfiança desse investidor esperto? Porque a pessoa que sabe investir dinheiro, ela não cai em lucro fácil, olha lá. Vocês viram isso? Então, o complemento de lucros fáceis é o alvo da desconfiança desse cidadão. Então, quem está aqui desconfiando? O investidor. E a coisa com a qual ele está vendo aqui, ele falou, olha, isso tem alguma coisa errada, há algo errado aqui. Então, quer dizer, o lucro fácil. Olha que legal. Então, desconfia de lucros fáceis. É um complemento muito tranquilo da nossa língua, ele vem preposicionado, só tome cuidado com aquele caso que eu te apresentei, porque às vezes, quando a preposição não aparece, pode haver alteração de sentido. E nós vamos ter essa aula lá para frente, que a gente chama-se aula de regência, né? O que você está vendo aqui já é regência, mas nós vamos falar com mais detalhes sobre esses casinhos, ok? Agora vamos para a última parte desta aula. Aqui a informação é muito simples. Você deve estar pensando se eu posso colocar dois complementos para o mesmo verbo. A resposta é sim. Perfeitamente, você pode. Então, vamos ver aqui como funciona um verbo transitivo direto e indireto. É muito simples. Você tem aqui o caso do nosso modelo. Ó. Enviei. Então, se você envia, você pode enviar uma coisa, olha ali, um recadinho, para uma pessoa. Então, o objeto indireto seria o receptor desse envio. E o objeto direto, olha que coisa, é aquilo que você envia, é a coisa enviada. E o outro seria o receptor dessa ação. Então é perfeitamente possível, sim, você colocar. Olha aqui, enviei o recado ao, olha lá, o A indica destino, quem é o receptor, lembra? Assistir a é aquilo que vai ser visto, ó. A direção que vai o olho, a direção que você põe a sua visão, quer dizer, seria o destino daquilo que é visto. Aqui no caso, é o destino de quem recebe. Olha lá, é o proprietário que recebe um recado. Vocês viram isso? Mas os dois continuam sendo alvos aqui, não vai confundir. Então, alguém enviou, que no caso fui eu, e o que eu enviei? E a pessoa que recebeu esse envio. Vamos ver mais um exemplo? Olha lá, o último exemplo da aula aqui. Olha só, pessoal. Vamos ver comigo. O mordomo, que é o sujeito, começou o predicado. Abriu. O que ele abre? Ele abre alguma coisa. Então, olha, ele abre uma porta. Então, foi a coisa aberta. Você percebeu? Então, a porta foi o que ele abre. Agora, para quem, hein? Vocês viram? Para os convidados. Então, fica muito claro isso, que quando nós temos o verbo abrir, que ele transita duas vezes, que a gente chama de verbo bitransitivo, bivalente, não é? Que seria isso? É quando você tem dois complementos para esse verbo. E eles pode ser um só. Você pode falar, olha, o mordomo abriu uma porta aí, né? Tá bom? O mordomo abriu algo ali, olha só, você percebeu? Tá bom? Não precisa necessariamente você ter os dois aqui, né? Mas um já mostra que o verbo, né, pode funcionar como só direto ou como só indireto. Isso não tem problema. Mas pode funcionar como os dois, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Mais um casinho, ó. Olha esse caso de baixo aqui, ó. Este direito, olha isso, ó. Cabe, aqui você começa a perceber, ó. Olha o verbo, cabe. Esse verbo não pode ter dois complementos. Por quê? Vai caber a quem? Ali, é a pessoa que vai receber, você viu? Então fica muito evidente, né? Quando nós lemos em português daqui por diante, eu acho que depois dessa aula, eu acho que você consegue ver isso, não é? O verbo, ele pode pedir os complementos para que abra ali a noção da situação da oração que você precisa. Agora, quando não couber dois complementos, você fica com o complemento, ou preposicionado ou sem. No caso aqui do exemplo, olha lá, ó. Se o direito cabe ao aluno. Olha lá, o menino é o receptor desse direito que cabe a ele. Você viu?
que é isso daí. Espero que eu tenha te ajudado. Entendemos? Tudo bem? Se você gostou, já vai deixando o seu like, faz a sua inscrição conosco e o curso continua no próximo vídeo, ok? Então eu te aguardo na próxima aula com muito mais informação para você ficar afiadinho em língua portuguesa. Tchau, tchau. Até logo. Antes de clicar nos links acima, se você gostou desse vídeo, inscreva-se aqui no canal, deixe o seu like e ative o sininho para que você receba as notificações quando nós postarmos nossos novos vídeos. Muito obrigado e até a próxima!